A gente tem batido muito aqui, né, nessa tecla no Bem Assim. Oi. Não, tá ótimo aqui, tem problema não. Vamos lá, olha só, a gente tem batido muito na tecla aqui no Bem Assim sobre saúde mental, tá? Por que é importante a gente ter cuidados psicológicos nesse momento de pandemia? Quem conversa com a gente agora por Skype, vocês estavam vendo na imagem dela, por favor, direção, coloca aqui. Isso, Tiala, ela é psicóloga. Tiala Mello, muito bom dia, Tiala, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim, mesmo que à distância. Bom dia, Mara. Bom dia a todos e a todas que estão nos vendo nesse momento. Realmente, agora é um momento da gente se ver à distância, né? É importante. Pois é. Vamos começar essa entrevista, então, já explicando para o pessoal como se cuidar mentalmente nesse período de quarentena. Eu acho que essa tem sido a grande dúvida de tantas pessoas. Como se cuidar, né? Na verdade, primeiro a gente tem que entender a importância dos cuidados essenciais em relação à nossa saúde física também. Então, a gente não tem como cuidar da nossa saúde mental sem cuidar da nossa saúde física. Então, assim, esses cuidados que todo mundo assiste tanto, né? Ó, lavar as mãos, tentar usar as máscaras, isso tudo realmente é algo que a gente precisa pontuar. Mas do ponto de vista da saúde mental, é um momento que a gente necessita, né, entender as nossas emoções frente a um momento de crise e vivenciar tudo isso. Muitas pessoas estão ainda em um momento de fuga de demanda, então a procrastinação ela vai aparecer com uma certa frequência, exatamente por conta das mudanças de rotina que todo mundo está vivenciando nesse momento. Então a procrastinação, né? Eu deveria fazer isso hoje, não, mas eu vou fazer amanhã, eu vou fazer depois. E aí, isso realmente, a gente vai ter consequências extremamente negativas em relação a esse aspecto. Então, o cuidado entraria exatamente na percepção que a gente tem das nossas emoções frente a tudo isso, a organização da nossa rotina. A gente necessita reorganizar tudo isso, reprogramar tudo isso e estar em contato exatamente com a gente, né? Esse autoconhecimento nesse momento ele é extremamente importante para o processo. Pois é, você estava aí falando, né, sobre essa questão de rotina. Muita gente sentiu essa mudança brusca na rotina, porque as pessoas elas tinham um dia a dia agitado, já repleto de atividades. Geralmente as pessoas elas trabalham o dia todo e depois, né, vão para casa para descansar. Enfim, agora elas estão em casa o tempo todo. Como lidar com essa mudança brusca de realidade? E eu gostaria até de fazer uma observação. Você está falando aí dessa questão de rotina. Eu vi que atrás de você tem um quadro aí, né, com diversos post-its que parece que você tá nos dando exemplo para a gente também organizar a nossa rotina, mesmo nesse momento de quarentena, né? Exatamente, Mara. É um momento da gente reprogramar e reorganizar todas as tarefas que a gente estava fazendo no momento antes dessa pandemia. Então, muita gente teve aí o curso de vida, enfim, a organização do dia a dia interrompida, né? Não só eu, mas você também, todo mundo, de certa forma, foi muito afetado com tudo isso. Então, como é que a gente pode lidar com essa desorganização que a pandemia nos trouxe? Eu, particularmente, utilizo muito as estratégias do quadro, né, de tarefas que eu preciso executar, né? Eu estou executando as minhas tarefas de forma remota, ou seja, em home office. E não é por isso que eu vou deixar de organizar as minhas metas que eu tenho do dia ou da semana também. Então, uma dica para quem está trabalhando em casa é exatamente tirar um momento na semana para organizar tudo que você necessita fazer durante o dia e durante a sua semana. É importantíssimo que todo mundo tenha essa percepção, porque se a gente realmente não pontuar isso de forma visual, principalmente, e aí aqui é um exemplo, né, querendo ou não, a gente vai procrastinar, a gente vai deixar para lá e isso vai nos trazer consequências como pensamentos negativos de que eu não sou capaz de fazer, eu sou uma pessoa desorganizada, vai gerar também sentimentos ansiogênicos, ou seja, a ansiedade ela vai estar ali presente, exatamente por quê? Porque a gente nunca consegue concluir alguma coisa, então é importante que a gente tenha
esse foco de organizar melhor quais as tarefas que eu necessito fazer, não só a nível de trabalho, mas a nível realmente pessoal. Eu tenho horário para cuidar um pouco mais de mim, eu tenho um horário para ouvir uma música, um horário para cuidar um pouco do meu jardim, um horário para fazer uma receita que eu gostaria de fazer. Então, tudo isso é importante, que a gente tenha um momento para tudo. Tem um momento do trabalho, descanso, mas tem um momento também para a gente. Uhum. Você falou sobre a ansiedade, né? Uma coisa também que está contribuindo muito para que as pessoas elas fiquem mais ansiosas é o excesso de informação sobre a doença. É natural que os noticiários eles falem sobre isso, porque a gente precisa informar, né, a população sobre o que está acontecendo não só aqui no Brasil, como também no mundo, mas a população ela também pode dosar essa quantidade de informação, né? Perfeito, Mara. Eu costumo dizer que informação de menos ele vai causar a ansiedade. E informação demais vai causar angústia nas pessoas. Boa. Então, esse é um momento também, né, que entra diretamente nos cuidados pessoais em relação a tudo isso. O que é que a gente está consumindo no momento? Que tipo de informação que eu estou buscando? Né? A gente vive um mundo de fake news, isso é muito importante pontuar. Sim. Então, é necessário que a gente tenha um filtro, porque essas informações a gente necessita filtrar exatamente para preservar um pouco mais os nossos estados emocionais e promover uma autorregulação emocional, né? A ansiedade, para quem não sabe, são reações naturais que o nosso corpo ele vai emitir frente a situações problemas, ou frente a situações de estresse, mas que em geral são situações que desencadeiam um quadro de ansiedade exatamente por não termos repertórios de comportamento para enfrentar. Uhum. Então, tudo isso que está acontecendo com a gente agora, né, essa pandemia que está afetando a todo mundo, está afetando muito o brasileiro exatamente por conta de questões culturais, né? Nós brasileiros somos muito toque, abraço, beijo. Então, isso está sendo... Exatamente, isso está sendo muito difícil para todo mundo. Uhum. Então, assim, é um momento da gente repensar que os cuidados nesse momento é de distanciar, realmente, a gente precisa saber lidar com isso, todo mundo está encontrando formas de lidar com tudo isso, e esse processo é muito importante, né? Essa autopercepção no processo todo. Joia. A gente está aqui falando sobre ansiedade. Vamos citar quais que são os sintomas da ansiedade para o pessoal de casa? E aí eu aproveito já para fazer outra pergunta. Como agir quando a gente começar a senti-los? Olha só, a gente precisa pontuar 2 aspectos aí na ansiedade. A gente vai ter sintomas físicos e vai ter sintomas psicológicos. Dentre os sintomas físicos, né, nós vamos ter aí a sudorese, então aquela pessoa que vai começar a suar bastante frente a determinadas situações, né, tremores, a gente vai ter a presença de tremores. Algumas pessoas referem ter náuseas em frente a situações estressoras. Dentre os sintomas psicológicos, a gente vai ter o medo constante, né, a insegurança, a gente vai ter também a insônia. Muitas pessoas referem insônia nesse período que estão, né, com algum quadro ansiogênico. E o que a gente pode fazer? Com toda essa mudança de rotina, eu escuto muitas pessoas dizerem que está com sono trocado, né? Eu não estou conseguindo dormir. Tá, né? Difícil, tá trocando o dia pela noite. Exatamente, muitas pessoas estão nesse momento, então isso aí também entraria, né, como uma das metas. A gente tem que tentar estabelecer o horário, né, de ir para a cama, o horário de descansar, porque tudo isso pode gerar um quadro de ansiedade mesmo. Lógico que todo mundo está passando por um momento em que todo mundo tá tendo ou tá muito lento, né? Eu tô sentindo que eu tô muito lento, então eu tô sentindo que eu tô muito acelerado. Lógico que não posso dizer que para quem está acelerado já está com um quadro de ansiedade. Não. Sim. É importante a gente entender que são reações naturais do nosso corpo, mas quando isso se torna incapacitante, ou seja, quando isso reduz, né, a nossa capacidade de executar as nossas tarefas,
isso realmente vai demandar um cuidado maior. E o que é que a gente pode fazer, né, hoje? Além de organizar a nossa rotina, uma das técnicas que a gente pode citar é a respiração. Né? Técnicas de respiração, elas são muito importantes nesse momento. Então, tentar realmente tirar um tempo no dia, fazer alguns ciclos de respiração profunda é muito importante. Fazer algo que realmente te trazia prazer antes da pandemia e que podem ser feitos agora. Lógico que nem tudo dá para a gente fazer, mas algumas coisas a gente vai conseguir executar. Então, dentro do cuidado da sua casa, o que é que você pode trazer que vai te trazer um benefício? O que é que você pode fazer que vai trazer um benefício? Então, são atitudes realmente que vão fazer a diferença no processo. Certo. Gostaria de ter tempo aqui para ficar conversando com você a manhã toda, viu, Tiala? Porque você é maravilhosa. Mas o nosso tempo ele tá mais curtinho, então eu vou pedir para a gente encerrar essa entrevista agora com uma mensagem sua. Como é que você poderia resumir esse nosso bate-papo e dar alguma dica aí para o pessoal que está nos assistindo? E aí, já no final, você aproveita e compartilha o seu contato e a sua rede social para o pessoal de casa poder te acompanhar e poder conhecer melhor o seu trabalho. Bom, Mara, o que eu poderia dizer, assim, para quem está nos assistindo nesse momento, é que a gente quer que tudo isso passe logo, a gente quer retornar às nossas atividades. O mundo ele não vai voltar a ser como era antes, como muitas pessoas estão dizendo. Tomara que as coisas voltem ao normal. A gente sabe que esse é um momento que as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Sim. Então, daí a importância da gente entender o significado da palavra ressignificar. A gente precisa dar outros sentidos e outros significados a tudo isso que nós estamos passando nesse momento. Certamente é um momento de reflexão para todo mundo e é muito válido que a gente esteja em contato com tudo isso. A gente precisa sentir essa dor também, a gente precisa estar em contato com tudo isso e entender que é algo temporário, que daqui a pouco a gente vai poder retornar às nossas atividades dando um outro sentido para o que a gente fazia antes. Se a gente não tinha o costume de estar com nossa família, a gente vai dar um sentido diferente em relação às relações que a gente estabelece. E a minha mensagem é que tenhamos, né, calma, que a gente consiga se voltar um pouco mais para a gente mesmo, porque o momento pede isso, que a gente esteja em contato conosco. E é isso. Quem quiser conversar um pouco mais comigo, eu estou no Instagram, no Facebook, a minha rede social é o @psicotialamelo. Estou disponível também para tirar dúvidas. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Tiala. Bom dia. Ela já deixou aí, tá? A rede social dela. Então, Psico Tiala Melo, Tiala com TH, para você poder acompanhar. Obrigada. Psico Tiala Melo, tá? Com TH. Muito obrigada, viu? Bom dia. E espero que o nosso próximo encontro ele seja pessoalmente. Com certeza. Tá joia. Obrigada, viu? Bom dia. Tchau. E ó, você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Continua aí que eu volto já já. Tem coisa para rolar ainda aqui no programa.